No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o seguinte assunto. Nós vamos dizer que é mentira que lei do trabalho aos feriados impede a abertura do comércio, como tem sido dito nas redes sociais. A gente vai dar atenção para esse assunto. E ainda, desemprego cai de 8% para 7,7% no país no terceiro trimestre do ano. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, vamos lá então. A lei número 10.101, que assegura que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que é autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, foi criada no ano de 2000. Essa lei está em vigência, portanto é mentira que somente agora o governo federal tomou essa decisão. O que o Ministério do Trabalho e Emprego, na verdade, fez esse mês foi revogar uma portaria de 2021 de Jair Bolsonaro que suspendia a necessidade da convenção coletiva. É preciso esclarecer que uma portaria não pode estar acima de uma lei e foi isso que o governo anterior fez. Ao contrário do que setores da mídia têm divulgado, a portaria 3.665 de 2023 do atual governo não trata do trabalho aos domingos e não trouxe regra nova, somente confirmou a condição prevista na lei do ano de 2000 sobre o feriado. Dessa forma, estabeleceu direitos anteriormente existentes para que os trabalhadores e trabalhadoras sejam convocados para trabalhar em dias de feriados. A proibição de trabalhos nos feriados, inclusive, também está prevista na CLT no artigo 70, ao dispor que é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e religiosos nos termos da legislação própria. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, a Contrax, entidade filiada à CUT, Julimar Roberto de Oliveira, Nonato, conta que a lei é do governo de Fernando Henrique Cardoso e somente foi regulamentada em 2007 no governo Lula, perdurando por 14 anos, então até 2021. A maioria dos acordos coletivos existentes já prevê o trabalho no feriado. São as grandes corporações que têm interesse em impedir que o trabalhador ganhe um pouco mais. Essa nova portaria do governo Lula regulou e deu segurança jurídica aos empresários e aos trabalhadores, porque a de Bolsonaro não respeitava a lei de 2000. Portanto, vamos aos fatos. A proibição de abertura do comércio aos domingos e feriados estava prevista na Lei 605 da CLT e vigorou até o ano de 2000. Em 2000, a Lei 10.101 permitiu a abertura do comércio aos domingos e feriados. Essa lei de FHC já dizia no artigo 6º, é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Em 2007, o governo Lula regulamentou essa lei, dando segurança jurídica aos patrões e empregados e não causou fechamento de comércios. Isso valeu até 2021. Foi Bolsonaro que, no dia 8 de novembro de 2021, publicou a portaria autorizando os trabalhos aos feriados sem a necessidade de negociação com os sindicatos, contrariando o que dizia a lei. Portanto, a revogação de negociação coletiva perdurou apenas por 2 anos, não trazendo benefício nenhum ao trabalhador. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego revoga a portaria de Bolsonaro e cita apenas os feriados. Trabalho aos domingos continua como está. Outro fato: supermercados, farmácias, bares e restaurantes e outros tipos de comércio continuam podendo abrir nos feriados. Então, resumo da conversa, com o trabalho aos feriados, que já existia, foi regulamentado em 2007. O Bolsonaro chegou com a portaria permitindo, mas revogando, na verdade, a necessidade de negociação coletiva. Pode abrir desde que negociado com os sindicatos, não há problema algum. E foi o que o governo atual, o ministro Luiz Marinho, fez uma portaria dizendo que, conforme rege a CLT, é preciso ter a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, a negociação, né, entre trabalhadores e empregados para que o comércio possa abrir nos feriados.
Bom, na noite da terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da tramitação do PDL 405 desse ano, que barra a portaria do Ministério do Trabalho por 301 votos a favor e 131 contra. O autor do pedido de urgência da proposta é Luiz Gastão, deputado do PSD do Ceará. O regime de urgência acelera a tramitação do projeto, dispensando a análise do texto por comissões temáticas da Câmara e permite votação diretamente em plenário. Se aprovado, os empregadores poderão continuar obrigando os trabalhadores a trabalharem nos feriados sem as regras protetivas e as contrapartidas, né? A CUT e as demais centrais sindicais divulgaram uma nota apoiando a decisão do Ministério do Trabalho e do Emprego. A nota diz o seguinte: a CUT e as demais centrais sindicais refutam as críticas que vêm sendo feitas à portaria 3.665 do Ministério do Trabalho, que, ao contrário do que vem sendo divulgado, não trata do trabalho em domingos e não trouxe regra nova, mas apenas e tão somente confirmou a condição prevista na Lei 10.101 de 2000 no seu artigo 6º-A, que permite o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos, repito, do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Todo o apoio à portaria do Ministério. A negociação coletiva regula o trabalho no feriado. O Ministério do Trabalho e Emprego, no último dia 13, editou essa portaria e é permitido, diz a nota das centrais, o trabalho em feriados nas atividades de comércio em geral, repetindo, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. Portanto, a nota das centrais sindicais é de apoio a essa iniciativa do governo federal agora, que tão somente segue a lei que já existia em 2000, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, lei regulamentada em 2007 pelo governo Lula, que, repetindo, né, só para deixar bem claro e para desmentir o que vem sendo feito nas redes sociais, que é um verdadeiro ataque dizendo que o Ministério do Trabalho está proibindo o trabalho aos feriados, o que não é verdade, que fique bem claro isso. Né? A nota das centrais dá apoio a essa portaria que tão somente regulamenta essa lei 10.101 do ano de 2000. Mundo do Trabalho. O Jornal da CUT agora fala sobre taxa de emprego. O desemprego caiu de 8% para 7,7% no país no terceiro trimestre desse ano. Essa queda foi puxada principalmente pelo recuo do indicador em São Paulo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, a taxa no estado recuou de 7,8% para 7,1% nesse período. A Adriana Beringay, que é pesquisadora do IBGE, diz que a queda no Brasil não foi um processo disseminado nos estados. A maior parte das unidades da federação mostra a tendência de redução na taxa de desocupação, mas apenas 3 estados registraram quedas estatisticamente significativas, principalmente por causa da redução da desocupação. E São Paulo tem uma importância dado o contingente do mercado de trabalho, o que influencia bastante a queda em nível nacional. Além de São Paulo, também apresentaram queda significativa, como disse a Adriana, na taxa de desemprego, os estados do Maranhão e do Acre. Em 23 unidades da federação, a taxa manteve-se estatisticamente estável, só em Roraima que houve um crescimento do desemprego que passou de 5,1% para 7,6%. No terceiro trimestre deste ano, as maiores taxas de desemprego foram observadas na Bahia, 13,3%, Pernambuco, 13,2% e Amapá, 12,6%. As menores ficaram em Rondônia, 2,3%, Mato Grosso, 2,4% e Santa Catarina, 3,6%. Uma breve comparação aqui, né, por gênero, a taxa de desocupação no terceiro trimestre foi de 6,4% para os homens e 9,3% para as mulheres. Em relação à raça, a taxa entre brancos ficou em 5,9%, enquanto para pretos e pardos o indicador foi de 9,6%. Considerando o nível de instrução, a maior taxa de desocupação ficou entre as pessoas com ensino médio incompleto, 13,5%. Para as pessoas com nível superior incompleto, 8,3%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo, que foi de 3,5%. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.